Conhecer bem a máquina irá aprimorar sua experiência ao bordar. No capítulo 1, vamos começar instalando a sua máquina. Ligando a fonte de energia. O produto vem equipado com um sistema automático de tensão, que vai de 100 a 240 volts, permitindo que a máquina seja usada em qualquer lugar do mundo. Antes de ligar a máquina na tomada, certifique-se de que o botão liga-desliga está desligado. Ligue o fio de energia na máquina e insira o plugue na tomada. Depois, ligue o botão da máquina. Partes essenciais de sua máquina. Pino de carretel. Segura os carretéis de linha para alimentar a máquina com a linha. Eixo de encher bobina. Um suporte para bobinas durante o enchimento. Cortador de linha. Convenientemente localizado para facilitar o uso. Tampa da caixa de bobina. Remova para inserir bobinas. Passador de linha. Empurre para baixo para determinar a posição para a passagem automática de linha na agulha. Alavanca de tensão de linha. Para esticar a linha da agulha. Gire o volante para controlar a barra das agulhas e a alavanca de tensão de linha. Aperte o botão Start Stop, iniciar parar, para iniciar ou parar a máquina. Vermelho indica que a máquina está funcionando e verde que a máquina está parada. Aperte o botão de corte automático de linha para cortar linhas e trocá-las pela próxima cor. Enchendo a bobina. Linha leve de bobina é necessária para garantir a tensão de linha perfeita nos bordados. Nós recomendamos as linhas para bobina Janome, porque elas são fabricadas especificamente para atender às necessidades das máquinas de bordar Janome. Para encher a bobina, coloque um carretel de linha no pino de carretel, com a linha saindo dele como foi demonstrado. Insira o prendedor de carretel para mantê-lo no lugar. 2 prendedores de carretel estão incluídos como acessórios padrão. O prendedor grande é usado com carretéis comuns e o prendedor pequeno para carretéis pequenos. Se você precisar encher uma bobina enquanto borda, use o pino de carretel adicional desta maneira, para não precisar tirar a linha da máquina para encher a bobina. Puxe a linha e passe-a ao redor do cabeçote. Insira a ponta da linha através do orifício da bobina pelo lado de dentro. Coloque a bobina no eixo de encher bobina e empurre-o para a direita. A tela indicará que a máquina está na modalidade de encher bobina. Segurando a ponta livre da linha no lugar com a sua mão, aperte o botão Start Stop, liga-desliga. Pare a máquina quando a bobina tiver dado várias voltas e corte a linha perto da bobina. Aperte o botão Start Stop novamente. Quando a bobina estiver cheia, a máquina irá parar automaticamente. Aperte o botão Start Stop para parar a máquina. Volte o eixo de encher bobina para a esquerda e remova a bobina. Corte a linha com o cortador de linha da máquina. Mova o botão da tampa da caixa de bobina para a direita e a tampa da caixa de bobina se abrirá. Coloque a bobina no porta-bobina de forma que a linha desenrole no sentido anti-horário. Puxe a linha e passe-a pela fenda frontal. Puxe gentilmente a linha para a esquerda, passando-a pelas molas de tensão, até que a linha entre na fenda lateral. Leve a ponta livre da linha para trás, deixando 15 centímetros de linha solta. Coloque a tampa da caixa de bobina no lugar. Para sua conveniência, na tampa da caixa de bobina há um diagrama explicando como inserir a linha. Inserindo linha na máquina. Coloque um carretel de linha no pino de carretel e prenda-o firmemente com o prendedor de carretel. Após levantar o pé calcador, leve a agulha até sua posição mais alta utilizando o volante. Cada ponto de inserção de linha está claramente marcado com um número
indicando sua ordem na sequência de inserção. Segure a linha e passe-a pelo canto em sua direção, ao longo do canal, e depois insira a linha na agulha seguindo os números, até o número 5. Em seguida, passe a linha ao redor do gancho à esquerda da barra das agulhas. Passador de linha embutido. Empurre o passador de linha para baixo até o fim. Um gancho sairá pelo buraco da agulha, pela parte de trás. Passe a linha ao redor do guia-fios e por baixo do gancho. Solte o passador lentamente, enquanto segura a ponta da linha com a sua mão. Para puxar a linha da bobina, levante a agulha com o volante até seu ponto mais alto. Segurando a ponta da linha da agulha, puxe-a para trazer para cima um laço da linha da bobina. Talvez você sinta que a linha está presa. Passe a linha da agulha através do orifício do calcador de bordar e puxe-a para cima até o cortador de linha, deixando 2,5 cm de linha solta. Ajustando a tensão da linha. Dependendo do tecido e/ou do tipo da linha, a tensão deve ser ajustada manualmente. Você pode ajustar a tensão da linha girando o disco de tensão. Se a tensão da linha estiver ajustada adequadamente, uma pequena quantidade de linha da agulha ficará visível na parte de trás do tecido. Se a linha da bobina ficar visível na frente do tecido, reduza a tensão girando o disco de tensão até um número mais baixo. Se a linha da agulha formar argolas e os pontos estiverem frouxos atrás, aumente a tensão, girando o disco de tensão até um número mais alto. Capítulo 2. Teclas de seleção de modalidade. Aperte a tecla Mode para abrir a janela Seleção de modalidade. Existem 4 teclas de seleção de modalidade na tela LCD. A tecla Set, a tecla Ajuda, a tecla Centralizar braço e a tecla Voltar braço. Tecla Minhas definições, Set. Aperte a tecla Set. Isso permite que você modifique as definições da máquina de acordo com sua preferência, incluindo contraste na tela, opções de luz para bordar, entre outras. Vamos ver como mudar as definições. Contraste da tela. Controle de som. Modalidade Eco. Na modalidade Eco ou econômica, a tela ficará escura e a luz de bordar se apagará. Quando você tocar a tela, a última tela exibida será mostrada e a luz se acenderá. Apertando as teclas mais ou menos, o timer pode ser ajustado de 1 a 30 minutos. Definições polegadas centímetros. Vamos passar para a próxima página, apertando a tecla Próxima página. Tecla Ajuste de posição. Apertando esta tecla, você pode calibrar a tela sensível ao toque. Velocidade máxima de bordar. Ajuste da velocidade de bordar. Apertando a tecla mais ou menos, você pode escolher a velocidade máxima de bordar entre 400 e 650 pontos por minuto. Luz de bordar. Luz de bordar ligada, desligada. Corte automático de linha. Aperte a tecla ON ou OFF para habilitar ou desabilitar o comando de corte automático de linha. Aperte a tecla Próxima página para ir para a última página. Escolha da linha. O código da cor da marca escolhida aparecerá na tecla Cor, junto com o nome da cor. Teclas de formatação. Você pode apagar arquivos armazenados apertando Yes à direita das teclas Memória interna, Cartão ATA ou Memória USB, Pendrive. Cartões PC Design não serão afetados.
Antes de apagar os arquivos, faça uma cópia de segurança, porque depois de apagados, os arquivos não podem ser recuperados. Retornar às definições de fábrica. Isto permite que você retome as definições da máquina que vieram da fábrica, exceto pela definição de idioma. Registrar. Depois de definir suas preferências, aperte a tecla Registrar, Register. Se você apertar a tecla Voltar, sua máquina voltará para a tela anterior sem gravar as definições. Aba da bandeira. Para mudar o idioma do visor, aperte a aba da bandeira. Você pode escolher dentre 11 idiomas. 5. Tecla de modalidade Ajuda Rápida. A modalidade Ajuda exibe dicas úteis sobre operações básicas da máquina. Tecla Centralizar braço. Quando esta tecla é pressionada, o braço vai para a posição inicial. Tecla Voltar braço. Aperte esta tecla para recolher o braço antes de desligar a máquina. Capítulo 3. Preparação para bordar. Bastidores para bordar. 2 tamanhos diferentes de bastidores e 2 gabaritos para serem usados com os bastidores são fornecidos com sua máquina. O bastidor A é o tamanho padrão, 12,6 cm por 11 cm, 5 polegadas por 4,3 polegadas. O bastidor B é de tamanho grande, 20 cm por 14 cm, 7,9 polegadas por 5,5 polegadas. Estabilizadores. Este tecido é uma malha. Então, vamos aderir o estabilizador ao verso do tecido usando um ferro de passar. Todos os projetos de bordado exigem estabilizadores. Estabilizar o tecido garante ótimos resultados para seus projetos e ajuda a impedir que a linha fique presa ou se rompa. Existem vários tipos de estabilizadores disponíveis e a escolha pode exigir várias tentativas, mas os resultados valerão a pena. Tear away. Ele é leve e dá mais firmeza ao tecido, evitando franzimentos. Iron on. Este estabilizador não tecido, fixado com o ferro de passar, é adequado para malhas. Instalando o bastidor na máquina. Utilize o bastidor A. Certifique-se de que o bastidor esteja com o lado correto para cima. O lado correto do bastidor interno está marcado com R e L, ou direita e esquerda. Solte o parafuso do bastidor externo. Abra o tecido preparado e coloque o bastidor interno com o gabarito sobre ele. Encaixe-os no bastidor externo. Aperte o parafuso do bastidor externo para esticar o tecido. O tecido deve ficar esticado ao máximo no bastidor. Para instalar o bastidor na máquina, gire o botão até que ele esteja paralelo ao bastidor. Depois, coloque-o sobre o braço, encaixando os pinos nos buracos do braço. Gire o botão no sentido horário. Sempre deixe espaço suficiente atrás da máquina para que o braço se movimente antes de ligar a máquina. Capítulo 4. Bordando. Modalidade bordado. Existem 5 categorias na modalidade bordado: desenhos da memória interna, monogramas, cartão de memória ATA, memória USB e edição. Desenhos da memória interna. Sua máquina vem com 100 desenhos na memória, prontos para bordar. Para ver a página seguinte, aperte a tecla Próxima página. Aperte a tecla Escolher desenho para escolher o desenho que você deseja bordar. Vamos escolher o desenho número 10. A imagem em pontos do desenho será exibida na tela, junto com o tempo de bordar em minutos, o número de cores de linha necessárias, o tamanho do desenho e o tamanho do bastidor. Na parte inferior da tela há 4 teclas de alinhamento. Use as teclas de alinhamento para ajustar com precisão a posição do bastidor,
coincidindo a posição da agulha com o centro do desenho. Apertar a tecla tracejado faz com que o bastidor se mova e desenhe o contorno do desenho escolhido, para que você possa verificar a posição dele sem bordar. Agora você está pronto para bordar o desenho. Abaixe o pé calcador e aperte o botão Liga-Desliga, Start Stop. Após bordar vários pontos, pare a máquina, corte a linha e aperte o botão Liga-Desliga novamente. A máquina bordará a primeira cor escolhida e parará automaticamente quando tiver terminado. Aperte o botão de corte automático de linha para cortar as linhas. Se você ativou o comando de corte automático de linha, a máquina cortará as linhas automaticamente. Mude a linha para a próxima cor e ligue a máquina novamente. As teclas Contar Pontos e Bordar para trás e para frente são muito úteis quando a linha acaba ou se rompe durante o bordado. Você pode mover o bastidor para o local onde a linha se rompeu ou acabou. Toda vez que você apertar a tecla Bordar para trás ou Bordar para frente, o bastidor se moverá 10 pontos nessa direção. Bordando monogramas. Na janela de seleção de monogramas, você pode programar palavras apertando diretamente as teclas do alfabeto. Escolha entre 3 fontes e monogramas de 2 e 3 letras, letras com acentos, letras maiúsculas e minúsculas, números e outros caracteres. Apague caracteres levando o cursor para debaixo do caractere e apertando a tecla Apagar. O cursor pode ser movido para a esquerda e para a direita com as teclas do cursor. Acrescente letras levando o cursor até a posição desejada e pressionando a letra. Tecla Tamanho de letra. Escolha letras grandes, médias ou pequenas. Use a função horizontal-vertical para escolher a orientação horizontal ou vertical. Isso permitirá que você insira mais caracteres ao usar o bastidor B. Salve seu monograma apertando a tecla Salvar arquivo. O arquivo será nomeado automaticamente, começando por M001, ou você mesmo pode nomear o arquivo, apertando a tecla Nome do arquivo. Por exemplo, vamos chamar o arquivo de Janome. Para salvar o arquivo, aperte a tecla OK. Tecla Aumento. Apertar esta tecla aumenta o tamanho das teclas de letras e números para facilitar a digitação. Aperte a tecla Voltar para retornar à tela anterior. Tecla OK. Após criar seu monograma, aperte esta tecla para confirmar suas seleções. O visor mudará para a tela de bordado. Cartões de memória ATA, item opcional. A máquina de bordar Memorycraft 350E é compatível com cartões de memória ATA para computador, que podem ser usados para salvar desenhos originais criados na modalidade edição e também para transferir desenhos entre seu computador e a máquina de bordar. O cartão de memória ATA consiste de um adaptador e um Compact Flash. Cartões PC Design, item opcional. Além dos desenhos contidos na memória interna da máquina, existem centenas de lindos desenhos disponíveis na biblioteca de cartões de desenhos para computador opcionais. Por favor, visite o site www.janome.com para conhecer os mais recentes lançamentos de cartões de desenhos, PC Design Cards. Para abrir os arquivos de desenhos, insira o cartão na abertura da máquina de bordar. Aperte a aba Cartão de computador na modalidade Bordado para exibir os desenhos contidos no cartão. Pressione o desenho desejado. Memória USB. Para uso de pendrive, item opcional. A máquina de bordar Memorycraft 350E é compatível com memória USB para o uso de pendrive, que pode ser usada para salvar os desenhos e transferi-los entre seu computador e a máquina de bordar.
Abra uma pequena porta sob o botão ejetor do cartão ATA. Insira a memória USB, pendrive, na saída USB. Aperte a aba Memória USB e escolha a pasta desejada para exibir os desenhos contidos no pendrive. Modalidade de edição. A função Edição permite que você modifique e misture desenhos de bordados da memória da máquina, PC Cards regraváveis e de PC Design Cards para editar bordados originais. Aperte a tecla Editar para abrir a tela de edição. A janela de seleção de bastidor se abre para permitir que você escolha o bastidor, padrão A, redondo F, grande B ou bastidor de braço livre C. O bastidor redondo F e o bastidor de braço livre C são acessórios opcionais. Aperte a tecla OK e a tela de edição do bastidor escolhido se abrirá. Aperte a tecla Cancelar para voltar à tela de edição sem mudar a seleção de bastidor. Movendo um desenho selecionado. Escolha o desenho número 10. Para mover o desenho do bordado na tela de edição, pressione e arraste o desenho até o local desejado com a ponta de seu dedo, ou mova-o apertando as teclas de setas. Não arraste o desenho na tela com objetos afiados ou pontiagudos. Quando a tecla Cancelar for pressionada, todas as mudanças feitas na tela serão canceladas. Redimensionando o desenho escolhido. Quando a tecla Tamanho for pressionada, a janela Ajuste de tamanho aparecerá. O tamanho dos desenhos pode ser alterado entre 90% e 120%, em intervalos de 1%, toda vez que a tecla mais ou menos for pressionada. Aperte a tecla OK depois de redimensionar o desenho. Virando um desenho. Você pode girar o desenho do bordado vertical ou horizontalmente para criar imagens espelhadas, pressionando as teclas Imagens espelhadas. Girando o desenho selecionado. O desenho do bordado pode girar 45 graus no sentido horário toda vez que a tecla Rotação for pressionada. Quando a tecla Apagar for pressionada, o desenho selecionado será apagado. Aumentando a imagem de um desenho. Aperte a tecla Aumento para aumentar a imagem do desenho selecionado. Aperte a tecla Voltar para retornar à tela anterior. Salvando e abrindo um arquivo. Você pode salvar seus desenhos originais na memória interna da máquina, em um cartão de memória ATA ou em um dispositivo de memória USB. Capítulo 5. Bordando, criando um desenho original. Agora, vamos tentar fazer um desenho original, usando as funções de edição. Aperte a tecla Editar para selecionar a modalidade de edição. Selecione o bastidor B. Aperte a tecla Desenho da memória interna, depois aperte a tecla Próxima página e escolha o desenho número 72. Arraste-o para o canto superior esquerdo. Aperte a tecla Desenho da memória interna, depois escolha o desenho número 72 novamente. Aperte a tecla Virar na horizontal, depois aperte Girar 2 vezes para que o desenho gire em 90 graus. Em seguida, arraste o desenho para o canto inferior direito. Aperte a tecla Monograma e selecione a fonte do texto. Aperte a tecla Tamanho da letra para selecionar letras grandes. Digite M em letra maiúscula e EMORY em letras minúsculas. Depois, aperte OK. Aperte a tecla Monograma novamente e digite C em letra maiúscula e RAFT em letras minúsculas. Depois, aperte OK. Com as teclas de setas, ajuste a posição das palavras.
Aperte a tecla Salvar arquivo se você quiser salvar o desenho criado na memória interna, no cartão de memória ATA ou na memória USB. Ele será salvo como um arquivo único. Se você quiser bordar o desenho, aperte a tecla OK. Capítulo 6. Cuidados e manutenção. Verificando a agulha. Antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza, desligue a máquina e desconecte-a da tomada. É aconselhável a troca da agulha após 8 horas de bordado ou quando iniciar um novo projeto. A Janome fornece 2 tipos de agulha para bordado: agulhas de ponta azul e agulhas de ponta vermelha. As agulhas de ponta azul, tamanho 11, incluídas nos acessórios, são adequadas para uma ampla variedade de bordados. Ao bordar tecidos pesados, como brim, as agulhas de ponta vermelha são recomendadas, já que penetram facilmente no tecido e evitam que a linha se rompa. Para trocar a agulha, solte o parafuso que a prende e remova a agulha. Insira uma nova agulha com o lado chato voltado para trás. Empurre a agulha para cima até onde for possível e aperte o parafuso com uma chave de fenda. Limpando a máquina. É recomendável que a área da caixa da bobina seja limpa pelo menos uma vez por mês. Vire o botão da tampa da caixa de bobina para a direita e retire a tampa. Retire a bobina do porta-bobina. Retire os parafusos da placa das agulhas com uma chave de fenda. Remova a placa das agulhas e retire o porta-bobina. Limpe a parte interna e o mecanismo de corte automático de linha com uma escovinha. Limpe o porta-bobina por dentro com um pano seco e macio. Coloque o porta-bobina de volta, certificando-se de que o cabeçote se encaixa ao lado do delimitador da caixa de bobina. Instale a placa das agulhas e prenda-a com os parafusos. Insira a bobina e coloque a tampa no lugar. Nunca use benzeno ou qualquer outro solvente químico para limpar a parte externa da máquina. Limpe a máquina usando um pano macio embebido em água morna e detergente neutro. Ao transportar ou guardar sua máquina de bordar, certifique-se de que o braço de bordar esteja totalmente recolhido, para evitar danos causados por impactos. Ligue a máquina e aperte a tecla Voltar braço para recolher o braço totalmente e depois desligue a máquina. Guarde sua máquina em um local fresco e seco.